Visão Carioca no ar, vamos falar aqui da vitória espetacular do Fluminense hoje no Maracanã contra o Bahia, com um jogador a menos desde o primeiro tempo e perdia por 1-0. O Fluminense hoje foi o verdadeiro time de guerreiro que a gente estava acostumado a ver jogar, né? Mesmo sem um Cano aí, sem um Ganso, o Fluminense conseguiu virar esse jogo, garantindo os 3 pontos e garantindo aí a paz da torcida do Fluminense, voltando, né? Dando aquela esperança aí de voltar aos bons tempos de Fernando Diniz aí à frente do Fluminense, esse time voando, volta do Marcelo, enfim, vamos ver que a bancada ESPN comentou sobre essa vitória espetacular do Fluminense hoje. Mas antes, se você é novo aqui no canal, dá uma moral aqui, o Visão, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o futebol do Rio de Janeiro, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos ver o que a bancada falou, daqui a pouco eu volto para falar com vocês, vamos lá. Para colocar o Elton também aqui na roda, acho que é um jogo para você remontar os cacos. Em um momento de crise que se instalar, o Fluminense consegue uma vitória. Está na 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, mesmo poupando jogadores cruciais para esse time do Diniz. Meu amigo Elton Serra, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Cícero Melo, direto do Maracanã. O Bahia perdeu a grande chance da semana perfeita, né, Elton? Bater Palmeiras e Fluminense, 2 dos melhores times do Brasil, fazer 6 pontos, sai com 3, mas com gosto amargo dessa derrota, lógico, de virada hoje. Boa noite. Boa noite, Plihal, para você, para o Breiler, Donan, a todas e todos os fãs de esportes. É exatamente isso, né? Um time que manteve a sua formação do jogo contra o Palmeiras e a postura também, né? Mesmo jogando em casa contra o Palmeiras, sofreu pressão no primeiro tempo, conseguiu suportar essa pressão, jogou mais no segundo tempo e fez um gol que conseguiu o resultado surpreendente, né, na rodada passada. Manteve a mesma postura fora de casa contra o Fluminense, sofreu uma pressão no início, conseguiu no contra-ataque fazer o gol, o roteiro se desenhou do mesmo jeito, mas cedo demais, né, Plihal? Foi um time que ainda teve essa questão da expulsão do Nino, de ter um jogador a mais, mas o que tem acontecido com o Bahia no campeonato se repetiu contra o Fluminense. Erros individuais determinaram o resultado, principalmente no primeiro gol, né? Quando o time poderia controlar mais o jogo, sabia que sofreria mais pressão, mas num erro individual, aliás, um erro duplo, não foi nem individual, né? Do Cicinho e do Matheus Claus, o Fluminense empatou e aí cresceu no jogo, acabou virando a partida e aí sim, né? Passou a controlar o jogo depois da virada. Realmente um resultado que acaba sendo frustrante, né? Para um time que tenta uma evolução dentro do Campeonato Brasileiro. É uma dó tremenda, né, do Danilo Fernandes, que não jogava desde agosto, cirurgia no joelho, voltando em grandíssimo estilo, vinha fazendo uma partida exuberante e com 35 minutos acabou sendo substituído. E triste também para o Bahia, que o Matheus Claus não entrou legal, acabou falhando ao lado do Cicinho no gol de empate do Fluminense. Agora sim, direto para o Rio de Janeiro, Cícero Melo. Se o Fluminense precisava de uma vitória para dar moral, Cícero, para o jogo contra o Sporting Cristal, em que é só não perder que se classifica para as oitavas da Libertadores, isso aconteceu essa noite aí no Maracanã, né, Cícero? Boa noite a você, Plihal, aos companheiros nos estúdios e ao fã de esportes. É verdade, como os companheiros já analisaram aí numa noite inicial, foi uma vitória de muita garra do Fluminense, uma vitória de virada, com o time correndo muito, lutando muito, uma vitória mesmo da disposição, da vontade, apoiado pela torcida tricolor. Tivemos aqui um público de 24.507 torcedores presentes e o Fluminense entrou em campo hoje com o treinador, o Fernando Diniz, suspenso, não podia ficar à beira do gramado. O Eduardo Barros, seu auxiliar técnico, foi quem comandou o time à beira do gramado. O Fluminense ainda não tinha também o André, suspenso pelo 3º cartão amarelo, talvez melhor jogador do time, volante, né? Também não tinha o Felipe Melo, que não foi relacionado, ainda não se recuperou aí de dores no joelho. E ainda a comissão técnica optou por poupar 2 jogadores importantíssimos, Paulo Henrique Ganso e o Germán Cano, para o jogo, como você disse, decisivo da Libertadores da América, terça-feira aqui no Maracanã, contra o Sporting Cristal. Aí o jogo começou e o Lelê, que jogou pela primeira vez na sua real posição de centroavante, sempre vinha entrando ao lado do Cano, pelos lados, ele perdeu 3 gols incríveis, cara a cara com o goleiro, ele não conseguiu marcar, começou a receber vaias da torcida e o Fluminense então desperdiçou a chance de abrir o placar. Num contra-ataque, aos 27 minutos, o Bahia acabou abrindo o placar no gol de Vinícius Mingotti. E 9 minutos depois, o Nino, por uma entrada violenta no Mingotti, foi expulso. Ele tinha recebido o cartão amarelo inicialmente, mas aí o VAR chamou o árbitro da partida, o Sávio Pereira
Pereira Sampaio e ele acabou dando cartão vermelho, o Fluminense ficou com 10 homens. E aí, como também disseram nossos comentaristas, por incrível que pareça, o Fluminense com 10 jogadores no segundo tempo foi muito melhor do que no primeiro tempo, com exceção do primeiro tempo, que teve aquelas chances todas com o Lelê. E na base da vontade, em 6 minutos, virou o jogo. Primeiro, com o gol logo aos 3 minutos, um gol do Lelê. Se aproveitou dessa falha da defesa e de cabeça fez seu segundo gol com a camisa tricolor em 17 jogos. 3 minutos depois, o Pirani, que vinha sendo vaiado pela torcida, fez o gol da vitória do Fluminense, o gol da virada também, o segundo gol dele com a camisa tricolor. E aí, o Fábio se encarregou depois com boas defesas, já que o Bahia partiu com tudo para cima, pressionando o Fluminense. O Fábio pelo menos fez umas 3 ou 4 grandes defesas, é realmente um grande goleiro. E o Fluminense respirou aliviado com a volta de uma vitória. Em 9 jogos, o Fluminense só tinha uma vitória, agora são 2, com 3 empates e 5 derrotas nas últimas 10 partidas. O Fluminense também já não vencia há 3 jogos, né? 2 jogos, 2 empates pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória tinha sido contra o Red Bull Bragantino aqui mesmo, no Maracanã, por 2-1, e ainda tinha uma derrota para o River Plate lá na Argentina pela Libertadores da América. Agora fica a expectativa do Fluminense garantir essa vaga terça-feira, jogo importantíssimo contra o Sporting Cristal, como você falou, Prihal. Um empate classifica o Fluminense. Uma vitória dá o primeiro lugar do grupo, vai ter vantagem depois no mata-mata. E até com derrota o Fluminense pode se classificar, mas aí vai ter que torcer por um empate no jogo entre River Plate e Strongest da Bolívia. Esse resultado classificaria o Fluminense mesmo com derrota. Nós vamos agora para a zona mista ouvir os jogadores do Fluminense, também vai falar o auxiliar técnico daqui a pouco na coletiva, Eduardo Barros, e a gente vai registrar tudo. Tá legal, Prihal? Tá ótimo, Cícero, tá ótimo. Sinal, claro, sempre aberto para você. Quando tiver novidades, só avisar que você tem prioridade absoluta. Ficaria feio, né? 10 jogos, só uma vitória. O Fluminense realmente enfileiraria uma série de resultados bem decepcionantes. E a dupla Diniz e Eduardo Barros topou correr mais um risco, porque poupa Ganso e Cano. O Diniz já tinha feito um movimento parecido com o Fortaleza, quando o Fluminense tomou de 4-2, foi bastante questionado antes do jogo contra o River, e como funcionou, o Diniz conseguiu sustentar essa decisão. E agora, poupar jogadores desse tamanho, imagina uma derrota em casa, com estádio cheio, a torcida tricolor nessa ansiedade, o que foi essa semana, o turbilhão de notícias, de coisas que ficam no ar sobre o trabalho do Diniz. Será que vai entrar naquela espiral negativa que muita gente até taxa, o ciclo do Diniz nos clubes, que quando aponta para baixo não consegue mais retomar? E hoje, por toda a circunstância do jogo, mostra que os jogadores estão sim comprometidos. Sim. O que o Fluminense se dedicou no segundo tempo, é claro que a gente exalta os méritos do Bahia, um time bem treinado pelo Renato Paiva. O Bahia teve oportunidades no final de marcar, não fosse o Fábio, uma boa defesa do Chaves no final, o Cauli chutando, desviando no mingote, suportando essa pressão no final. Por todo esse pacote, eu vejo que o Fluminense pode criar uma casca para se fechar, para os jogadores ali no vestiário, comissão técnica, voltarem a remar no mesmo barco e usarem o jogo de hoje como uma referência de que esse jogo do Fluminense não foi minado. O Fluminense pode jogar novamente com aproximações, com toque de bola. Hoje, mesmo sem Cano e sem Ganso, foi um time que funcionou muito bem. Danilo Fernandes teve que fazer pelo menos 3 defesas difíceis no começo. Foi um Fluminense que até lembrou o jogo contra o Corinthians. Muito volume, criando bastante, desperdiçando, e aí dá oportunidade para o adversário marcar, mas o Fluminense não se abateu. Mesmo com um jogador a menos, vai para o segundo tempo e consegue uma vitória na superação com muita garra para dissipar um pouco essa história que sempre, de fato, vem à tona em fases negativas de que há intriga, brigas no elenco, mas hoje o Fluminense se mostrou muito fechado e com boa unidade para vencer. Mas, você disse no comecinho, agora do teu comentário, que o Diniz ousou deixando Ganso e Cano no banco. Normalmente, muita gente critica o Diniz por sempre usar o mesmo time, não dá descanso aos seus principais jogadores. Hoje ele fez isso. Eu acho que ele fez o certo. Até porque o estilo de jogo do Fernando Diniz, ele pede muito a parte física. Você tem um controle com a posse de bola, mas quando você perde, né, já tem que pressionar automaticamente para voltar de novo o controle ali propondo o jogo. E a gente via o time do Fluminense em queda na parte física. Então ele escolhe principalmente jogadores mais experientes, acima de 30 anos, o Cano com 35 anos. Né? O Ganso também é muito importante, que é um cara que facilita para o esquema funcionar no meio campo e preserva jogadores importantes, porque o Fluminense vinha em queda em desempenho. O jogo do meio de semana de terça-feira é crucial. Sim. Seria uma tragédia esportiva e para a sequência do trabalho do Diniz e do Fluminense, uma eliminação dentro de casa na Libertadores, quando em grande parte da fase de grupos, qual era o time do momento?
Sim. Qual era o time da moda? O Fluminense, do Fernando Diniz. Então, O melhor jogo de um time na Libertadores até aqui é o do Fluminense contra o River Plate no Maracanã. Disparado. Ali foi uma manifestação de força, de um trabalho que eu acho que pode retomar o nível. E para retomar o nível, quando ele tem um elenco curto, ele vai ter que, em algumas oportunidades, preservar peças importantes. Hoje já não tinha o André também. Estava suspenso. Então, assim, não é porque venceu. Eu acho que o Fluminense produziu no primeiro tempo. O Fluminense, acho que o Breler fez a comparação com o jogo com o Corinthians. Eu acho que uma comparação muito certa. E eu acho até que nesse jogo, Breler, de hoje, o Fluminense produziu mais chances claras do que naquele jogo na Neoquímica Arena. Parou no Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, o Lelê também desperdiçando ali cara a cara e sendo pressionado. Né? Eu só queria falar de um jogador individualmente que jogou muito. Muito hoje. O Keno jogou muito. Hoje, sem o Cano, sem o Ganso, ele foi o cara que, eu vou ser o protagonista. Ele foi aquele Keno que a gente viu em outras oportunidades, com a camisa do Galo, com a camisa do Palmeiras. Foi muito importante. Ele que dá assistência pro gol do Pirani. Pensei que você destacaria outro. O Fábio? O Fábio. Não, o Fábio foi fundamental. O Fábio contra o Atlético Mineiro no meio da semana também foi muito bem. 42 anos, Plihal. Segunda atuação consecutiva gigantesca do Fábio. Muita gente tem elogiado o momento do Lucas Perry, como ele tem dado segurança ao gol do Botafogo, o Bento no Atlético. Muitos goleiros bem, né, nesse campeonato? Sim. Muitos goleiros bem, mas Rafael, São Paulo. Abaixo do Everton hoje, eu vejo que o Fábio, mesmo com 42 anos, é algo a se elogiar. Para mim é o segundo melhor goleiro. Falar em goleiro, Elton, você acompanhou mais de perto, lógico, o drama aí do Danilo Fernandes, essa ausência por tanto tempo, e hoje um novo drama, uma nova contusão. A gente viu o goleiro do Bahia saindo de campo arrasado. Queria que você falasse um pouco da atuação dele, soberba na meia hora em que esteve em campo, e mais uma vez dessa lesão que a gente não sabe ainda qual que é, se é alguma coisa relacionada à cirurgia no joelho. Se você já tiver alguma informação, também fique à vontade, por favor. É uma lesão muscular, Plihal. Ele sentiu a coxa, acabou saindo, inclusive ficou com a bolsa de gelo no banco de reservas. Danilo Fernandes teve aquela situação do ônibus, no jogo contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste do ano passado. Atingiu o rosto ali, ficou um tempo afastado. Depois acabou se lesionando num jogo da Série B do Campeonato Brasileiro e não jogava desde agosto. É um goleiro que já não vinha com ritmo. E essas 7 defesas que ele fez ali, menos de 30 minutos, mostrou que é um goleiro que ainda tem um reflexo muito apurado. E são defesas de puro reflexo, de cara a cara com os atacantes. Acabou sentindo a coxa, e aí a gente sabe, esse tempo parado, a intensidade do trabalho. É o primeiro jogo dele com o Renato Paiva, por exemplo. O primeiro jogo dele com essa comissão técnica, acabou entrando muito bem. Sentiu ali no fim, no meio do primeiro tempo, o Bahia já estava vencendo o jogo por 1-0, e aí saiu chorando e entrou o Matheus Klaus, que é o terceiro goleiro, e não é um goleiro tão confiável assim, Mostrou no segundo tempo, principalmente quando acabou levando o primeiro gol. Isso não afetou, talvez, o desempenho do Bahia, a saída do Danilo Fernandes. Primeiro porque é uma troca de um goleiro por outro, e depois a substituição aconteceu ao mesmo tempo da expulsão do Nino, Então você ganha ali também, talvez, um combustível para manter a intensidade. Foi até o que aconteceu. O Bahia no primeiro tempo tentou diminuir a rotação, não ser mais um time de transição rápida, muito mais na posse da bola, conseguiu controlar o jogo, mas voltou para o segundo tempo cometendo falhas defensivas que havia sanado nessa data FIFA, contra o Palmeiras, quase retocava, apesar da pressão do Palmeiras. E enquanto o Danilo Fernandes esteve em campo também, o time conseguiu segurar o Fluminense. Só não conseguiu segurar porque também a comissão técnica do Fluminense mexeu muito bem, Vocês falaram aí com relação ao desempenho do Keno, e é lógico que a gente tem que associar o bom desempenho do Keno, que inclusive estava nos noticiários da semana como uma possível saída do Fluminense para o próprio Bahia, para reforçar o Bahia na temporada. Essa melhora do Keno com a entrada do Marcelo, Não tem como dissociar, porque foi um jogador que no primeiro tempo, o Marcelo, funcionou muito mais como um lateral de fato. Depois ele passou a jogar um pouco mais por dentro, para construir, o Keno abrindo o campo, o Marcelo trocando de posição com o Pirani saindo da função de volante, o Marcelo até jogando um pouco mais por dentro, e o Pirani jogando ali junto com o Keno, e o segundo gol, inclusive, sai dessa forma, uma tabela entre os dois jogadores que o Pirani acaba aproveitando, já com um sistema defensivo do Bahia fragilizado. Fez falta o Danilo Fernandes, aliás, fez falta o Marcos Felipe, que é o titular.
o Danilo Fernandes também mostrou no primeiro tempo que talvez se estivesse inteiro em campo, Plihal, poderia ser diferente o resultado. O titular é do Fluminense, por razões contratuais não pôde atuar, o Bahia teria que pagar uma quantia, uma multa para utilizá-lo, achou que não deveria fazer isso. Agora, aproveitar a deixa do Elton, que falou do Marcelo. O que vocês acharam do Marcelo em campo hoje? O Marcelo foi bem, teve até a oportunidade de marcar. Ele acaba, no lance do contra-ataque, ele força uma bola que poderia ter tentado uma opção diferente, mas ainda assim... Do gol, né? Do gol do Bahia, mas ainda assim, vejo como uma boa partida. Agora, quando o Fluminense não tem a bola, fica visível que os adversários sempre vão tentar explorar as costas do Marcelo. O Bahia, no movimento de contra-ataque, já é visando ali. O Marcelo não tem essa velocidade para recompor e chegar junto com o ponta. Então o Mingote ele já explora o espaço nas costas. Você acha que teria como o Marcelo acompanhar o Mingote no lance do gol? Não tem, mas justamente pelo fato do Marcelo já não ser esse lateral com capacidade, com pulmão... O setor dele acaba sendo mais explorado. Vai ser naturalmente explorado, e o Fluminense, que já tem dificuldade para marcar contra-ataque, é algo crônico desse time do Diniz, precisa aprimorar ainda mais a cobertura pelo lado esquerdo, mas com a bola, Marcelo segue sendo um jogador fundamental. Eu acho que é muita questão do cobertor curto. Eu acho que dentro dessa análise vale a pena você ter o Marcelo. O Marcelo é um craque. Tecnicamente, hoje no Maracanã, dá para ver como ele influencia, como ele potencializa o Keno, como disse o Elton, né? Como ele vem construindo por dentro. Ele enxerga o que quase nenhum jogador do futebol brasileiro consegue enxergar no passe. Passe para frente, o passe difícil ele consegue achar, a inversão de bola, a capacidade que ele tem de apoiar, a capacidade que ele tem de chegar com força na finalização. E ia marcando um golaço, né? Se não fosse o Danilo Fernandes, ia marcando um golaço no chute de contrapé ali, pegando de primeira. Hoje a gente viu de novo, Plihal, o lado esquerdo do Fluminense forte. Quando esse time estava ajustado, na sua melhor versão nessa temporada, tinha ali o Marcelo, né, o Alexander e o Keno. Ainda não tem o Alexander, que faz muita falta para esse time funcionar da melhor maneira possível. possível. Vai ter por muito tempo. Não vai ter por muito 3 meses. Muito tempo, faz muita sem falta. A bola, o Alexander ajudava demais nessa cobertura, porque era sintonia fina com o Marcelo. Então assim, dá liberdade pro Marcelo, faz aquela troca, às vezes um cai mais pelo lado esquerdo, outro vem por dentro. Mas hoje a gente viu, pelo menos ofensivamente, mais qualidade pelo lado esquerdo. O que tira um pouco a sobrecarga que a gente vê do Arias, que voltou hoje, né? O Arias fica mais da direita para dentro. Hoje o lado esquerdo funcionou bem ali com o Marcelo e Keno. Né? Isso acho que dá um alívio pro Diniz, né? Porque ele teve que administrar uma queda física e a ausência de jogadores importantes. Ou por suspensão, ou por lesão, tudo ao mesmo tempo, né? Então é o que a gente fala. É óbvio, o time estava oscilando, mas vai oscilar. Qualquer time vai oscilar. É o momento de você ter a convicção no trabalho do Diniz e dar o respaldo. E acreditar que ele pode remontar essa equipe. Eu acho que no segundo tempo o time deu uma resposta. Do ponto de vista competitivo, jogando com um a menos, o time conseguiu se fechar ali e batalhar para conseguir essa vitória importante. Quarteto do Sport Center agora vai virar quinteto. Bom, tá aí, né? Que nem eu falei, esse foi o verdadeiro time de guerreiros que tava sumido aí, cara. Esse time tava sumido. Ninguém sabe o que tava acontecendo com o Fluminense. Jogos sem vencer, muitos empates, derrotas, sem fazer gols. Né? O artilheiro do time sumido hoje não estava presente. Mas impressionante, o que o Fluminense fez no primeiro tempo, ele fuzilou o time do Bahia. Ele fuzilou o time do Bahia, onde tinha um goleiro inspirado, que defendia de tudo. Tudo. Ele até saiu machucado, o goleiro do Palmeiras, do Bahia, eu não lembro o nome dele. Ele saiu machucado, saiu chorando, entrou reserva, porque o cara tava pegando tudo. E o Fluminense, os 2 gols que fez, não foi nesse goleiro, foi no reserva que entrou depois. Cara, impressionante como o Fluminense jogou pra cima. Com 6 minutos para 7 minutos do primeiro tempo, o Fluminense já tinha finalizado quase 5 vezes ao gol. Impressionante a marca. E na única chegada, a segunda chegada, na verdade, do Bahia ao gol do Fluminense, foi aonde eles conseguiram fazer um gol no contra-ataque, assim, tipo... E eles jogam assim, né? Um time limitado. Foi assim que eles venceram o Palmeiras. Um gol aos 48 do segundo tempo, num contra-ataque. E parecia que ia acontecer a mesma contra o Fluminense. O Fluminense colocou um pouco mais de 24 mil pessoas no estádio hoje no Maracanã. Com um gramado bem melhor do que estava antes, né? Um gramado bem melhor, que eles mexeram no gramado. Esse gramado de inverno aí. E aí acabou o primeiro tempo, 1-0. Parecia que ia estar tudo perdido, porque o Nino foi expulso ainda no primeiro tempo. Antes de acabar, ele foi expulso, uma entrada dura. Você vê que o Nino não tem esse perfil de jogador agressivo, mas realmente eu acho que isso aí nenhum torcedor do Fluminense vai questionar sobre a expulsão do Nino. Uma entrada muito forte, com a sola da chuteira. Expulsão justa e parecia que estava tudo perdido. O Fluminense com um jogador a menos, chutava, não fazia gol, estava perdendo de 1-0, mas
retornando aí para o segundo tempo. Em 6 minutos, o Fluminense acabou com o jogo. Em 6 minutos, o Fluminense abriu o placar com o Lelê, que já tinha perdido um caminhão de gols no primeiro tempo. E depois com o Gabriel Pirani aí, marcando o segundo gol do Fluminense. Depois disso, o Fluminense nem parecia que estava com um jogador a menos, diga-se de passagem. Mas depois dos 20 minutos para ir, o jogo ficou um pouco mais equilibrado. O Bahia partiu mais para cima, tinha um jogador a mais, né? Tinha que partir para cima. Mas o Fluminense conseguiu resistir até o final. O Marcelo saiu no segundo tempo, colocou um gelinho ali, fez uma boa partida, ia fazer um golaço. Hoje pegou de primeira, ia fazer um golaço. Aonde ainda estava com aquele goleiro que eu falei lá, inspirado, né? Defendendo tudo. Pegou uma bola ali do Marcelo que ia ser um golaço ali do Fluminense, mas enfim, voltou aí o Fluminense que todo mundo queria ver, e o Fluminense até esse momento chegou agora aí a 21 pontos, assumindo a terceira colocação que era do Grêmio. Tem muito jogo para acontecer ainda nesse domingo, mas já é o Fluminense, né? 3 pontos te leva lá para cima e chegou à terceira colocação. Agora, se cair o Grêmio, o Fortaleza venceu hoje, mas não ultrapassou o Flamengo. Então, o Fortaleza jogou, aí vai jogar ainda amanhã o Flamengo. O Atlético Paranaense já jogou, tá? O Atlético Mineiro perdeu, são times que poderiam estar à frente do Fluminense. Então é isso, galera. Fluminense voltando a jogar bola. Se ele queria aí fazer um bom jogo antes de ir para a Libertadores novamente, esse bom jogo chegou hoje e o Fluminense venceu de uma forma bem guerreira. Bom, vou reforçar o que eu falei no início do vídeo. Se você é novo no canal, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link toda vez que tem vídeo importante sobre o futebol do Rio de Janeiro. Eu tô aqui para falar com vocês. Bom, por hoje é só. O Visão ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Let it bang, bang.